Som? Agora sim, né? Vamos passar agora para a palavra do Senhor. Deixa a sua Bíblia aí já aberta em Atos, capítulo 3. Daqui a pouco a gente vai ler. Mas vamos orar mais uma vez para que Deus esteja falando conosco através da sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor fale conosco. Nós necessitamos ouvir a sua palavra. O Senhor que é um Deus bom, maravilhoso, um Deus um Deus que podemos louvar, que podemos depositar as nossas orações. E nós cremos, Pai, que o Senhor nos escuta. E pedimos agora, Pai, que o Senhor fale conosco, porque nós queremos ser transformados pela sua palavra. A sua palavra que é poder, a sua palavra que é boa. Fale conosco, Pai, e nos ensine um pouco mais, porque, Pai, nós queremos ser melhores do que nós estamos agora. Queremos crescer, Pai, até chegar à estatura do varão perfeito, que é o próprio Jesus Cristo. Nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos passar para a palavra. É muito bom voltar aqui e hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho da nossa série que nós estamos tratando do livro de Atos dos Apóstolos. Nós já estamos na 7ª mensagem desta série. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem já leu aqui o livro de Atos dos Apóstolos, levanta a mão. Percebo que algumas pessoas ainda não leram. Uma ótima oportunidade de você ler pela primeira vez. Pega esse livro, dá uma lidinha. É um livro muito legal. Não é dos livros mais difíceis da Bíblia, muito pelo contrário. Ele é bem mais fácil de ler do que os livros do Antigo Testamento e você vai gostar. Até pela forma que é escrito, que Lucas apresenta toda a história. E a gente vai entendendo como que era a primeira igreja, a igreja lá próxima a Jesus, a igreja que foi formada pelos apóstolos, a igreja lá da primeira, segunda geração, terceira geração de pessoas, é uma igreja muito legal e a gente aprende muito. Mas só que antes da gente continuar falando um pouquinho sobre esse livro, sobre a pregação específica de hoje, eu queria voltar a fazer um panorama geral do livro de Atos, para que você possa entender o todo. E até para quando você for aplicar a sua leitura, você vai estar mais claro para você como que é dividido o livro de Atos. Primeiro, o autor, que é Lucas, ele divide o livro de Atos em 3 partes. A primeira, a igreja que está em Jerusalém. Depois, a história da igreja em Samaria e na Judéia. E, por último, a igreja nos confins da terra, que é o resto do Império Romano. Quando a gente fala especificamente da igreja lá de 2000 anos atrás, que está em Jerusalém, o livro de Atos trata até o capítulo 7. E é interessante a forma que Lucas vai escrevendo. Por quê? Porque ele faz lá um milagre, ele dá um milagre, dá alguma explicação, alguma pregação e depois o resultado na igreja. Então a gente vê não só um milagre, mas grandes fatos. Então existem alguns fatos que Lucas vai destacando. E ele depois mostra, olha, isso aqui aconteceu e o resultado na igreja foi esse. Aconteceu isso e o resultado foi aquele. E quais são esses grandes acontecimentos? Eu falando agora especificamente da igreja de Jerusalém. Quais foram esses grandes acontecimentos? O primeiro foi a ascensão de Jesus. Quando Jesus ele volta para o céu. E ali o resultado é que a gente vai ter uma igreja de 120 pessoas aguardando Jesus. Depois nós temos lá o dia do Pentecostes, onde há a descida do Espírito Santo. E a pregação de Pedro. E o resultado qual que vai ser? No mesmo dia vão ser acrescidos 3.000 almas. E nós vamos ter uma igreja que vai estar muito unida, que vai viver em um só coração, na doutrina dos apóstolos, e nós falamos sobre isso. Depois nós vamos ter um outro milagre, mas vamos ter um milagre que é a cura do coxo, a cura do deficiente, que o Danilo falou a semana passada, e hoje nós vamos tratar dos resultados do que aconteceu. Com essa cura do deficiente.
Mas já adiantando, depois da pregação de Pedro, nós vamos ver aí a igreja chegando a 5.000 membros. 5.000 pessoas, em poucos meses. É muito rápido. O próximo grande evento vai ser o caso de Ananias e Safira, que também é um milagre, mas é um milagre meio esquisito, porque Ananias e Safira, eles morrem. Eles não são curados. Acontece um negócio ao contrário, e eles morrem. Mas isso também é um milagre. E a gente, inclusive, eu vou falar sobre isso na semana que vem. Esse é um texto que quase ninguém prega. Na minha vida toda, quem já ouviu alguma pregação sobre Ananias e Safira aí? Levanta a mão. Tem alguns aqui, né? Eu só ouvi uma na minha vida. E é um texto fundamental em Atos, né? Saber o que aconteceu. E normalmente as pessoas pregam mais a questão de você não ter dado, você mentir, mas é muito mais do que isso. Não perca a próxima pregação, que a gente vai falar sobre isso. Um texto que quase ninguém prega, que poucas vezes é pregado na igreja, a gente vai falar na semana que vem. Depois a gente vai ter o problema da distribuição dos pães, que vai ter lá a escolha dos diáconos, e por último lá a morte de Estevão, aonde a igreja depois vai ser espalhada pela Judéia. São esses grandes fatos que acontecem na igreja de Jerusalém. Se eu fosse um seminarista, eu a marcaria aí, até para saber lá quais são os pontos dos próximos sermãos. Já está ali tudo na ordem direitinho. E é importante a gente entender esse todo. Então você tem uma igreja que é formada pelos apóstolos e vão acontecendo várias coisas. E a igreja vai crescendo muito rápido. Para Lucas, é muito importante falar dos números da igreja. Ele começa lá 120, daqui a pouco 3.000 pessoas, daqui a pouco 5.000, e daqui a pouco a igreja continuava a crescer e não parava de crescer, e vinham pessoas de outros lugares para mostrar como o evangelho, né, ele ia se espalhando rapidamente. E por que isso acontecia com tanta velocidade naquela igreja? Porque aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Os apóstolos agiam cheios do Espírito Santo, mas não somente os apóstolos, mas toda a igreja era cheia do Espírito Santo, e com isso, eles pregavam de uma maneira muito eficaz, porque eles não pregavam na carnalidade, mas sim pelo Espírito Santo. E a gente tem que entender uma coisa como igreja: não existe nenhuma conversão se não for pelo poder do Espírito Santo. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo? O Espírito Santo. A gente acha que a gente converte alguém? Não, a conversão é um ato do Espírito Santo. Então, se uma igreja quer pregar o evangelho, levar a palavra de Deus, ela também tem que ser movida pelo Espírito Santo. E somente assim, ela vai conseguir alcançar as pessoas. E hoje, né, especificamente para a palavra de hoje, eu vou retomar do ponto que o Danilo parou. O Danilo, na semana passada, falou um pouquinho sobre um milagre que aconteceu. Às 3h. Aí ele falou sobre essa questão, um ato habitual, né, onde os discípulos iam às 3h orar no templo. Uma outra questão habitual, um deficiente era colocado perto do templo de Jerusalém para pedir esmolas. E ali, naquele dia, na hora que há aquele encontro, sem nenhum planejamento, sem nada, o mendigo pede uma esmola. Pedro responde: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Né? Levante-se, ande, em nome de Jesus. E aí a Bíblia fala que ele o ajudou a levantar aquele deficiente, aquele coxo. E o que aconteceu com aquele coxo? Aquele homem que tinha 40 anos de idade, que era deficiente físico desde o seu nascimento. O que aconteceu com ele? Ele saiu pulando. Olha só, não é que ele saiu andando, né? Um camarada que não andava, ele saiu pulando.
pulando e glorificando a Deus por conta do que tinha acontecido. E as pessoas olharam aquilo. É muito interessante que naquele caso, Deus queria que aquele milagre fosse público, para mostrar, entre outras coisas, a ineficiência do templo. O templo, ele até proibia pessoas, né, que eram deficientes de se achegar nos lugares mais santos. Né? Ali no caso você vê um templo que estava morto, e ali a ação do Espírito Santo na frente da porta formosa, e uma pessoa é curada, purificada, e agora ela poderia entrar no templo, né, pulando, louvando a Deus, à vista de todas as pessoas. Olha que legal, todo mundo agora podia ver um milagre com seus olhos, né? Agora, irmãos, fica pensando aí. Imagina se tivesse uma pessoa que fosse deficiente físico, que você sabe que não anda, né? Ou anda com muita dificuldade, ficasse aqui na frente todos os dias. Daqui a pouco você vê que a pessoa é curada. O que você ia achar? Como que você ia se sentir? Todos nós ficaríamos espantados. Nossa, como aconteceu isso? Como que foi acontecer um milagre tão grande aqui na frente? Todos iam ficar assim, um burburinho. E porque isso aconteceu à vista deles, tá? Isso que é o jeito que Pedro falou chamou a atenção de todo mundo. E na hora que ele estava lá no templo, as pessoas falaram, ué, não era esse que estava lá embaixo, lá pedindo esmola? Como que ele está aqui glorificando a Deus? E eles ficaram ali, meu Deus, o que é isso? O que é isso que aconteceu? Eles precisavam de uma explicação. E ali, Pedro, cheio do Espírito, ele se levanta e prega, e explica para aquelas pessoas o que estava acontecendo. Abre a sua Bíblia lá em Atos 3, de 11 a 26. Atos 3, de 11 a 26, que diz assim: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto dele no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto, ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita, na presença de todos vocês. E agora, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que a presença do Senhor na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade, porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim,
A, a esse vocês ouvirão tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do povo. E todos os profetas, a começar de Samuel, assim como todos falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança de Deus, e da aliança que Deus estabeleceu com os seus pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Eu quis ler esse sermão completo para vocês notar, para vocês entenderem como que foi a pregação de Pedro naquele momento. Uma pregação bem direta. E eu quero destacar 4 coisas a respeito dessa pregação. Primeiro, Pedro diz que Jesus foi negado e assassinado pelos seus ouvintes. As pessoas que estavam ouvindo Pedro ali não eram as mesmas que tinham escutado Pedro na primeira pregação no dia do Pentecoste. Aquela pregação ali estava mais voltada para os judeus que estavam ali no templo. E ele acusa eles ali: olha, vocês mataram Jesus. Mas isso não foi feito porque vocês sabiam, mas por ignorância. Mas o importante é que vocês saibam que Jesus, ele ressuscitou. Depois, Pedro, ele explica ali: olha, esse rapaz que foi curado não foi pelo nosso poder, mas foi pelo poder de Jesus, através da fé em Jesus. A cura não foi feita por eles, mas por Jesus. Depois ele diz que Jesus é o profeta, é o Messias profetizado, que já tinha sido anunciado pelos profetas. E por fim, ele chama os seus ouvintes ao arrependimento. Essa pregação de Pedro, ali no templo, ela foi muito eficaz. Porque lá em Atos, capítulo 4, verso 4, diz que naquele dia, e por conta dessa pregação, o número de convertidos chegou a 5.000 pessoas. Em poucos meses, da ressurreição de Jesus até essa pregação, a igreja de Jerusalém já tinha 5.000 pessoas. É muita gente, né? Muita gente. Já era, Danilo, mega church. Naquele dia a gente já tinha uma mega church em Jerusalém. Mas o que eu queria chamar a atenção é que essa pregação de Pedro, ela nos ensina de como nós devemos pregar o evangelho. A pregação da igreja de Cristo, ela deve ser centrada em Jesus. Todos os milagres e sinais também devem ser apontados para Ele. Não deve ser apontado para um homem, para uma pessoa ou para um lugar. Mas a pregação da igreja tem que ser centrada em Jesus. Sempre temos que falar sobre Jesus. Aí você fala assim, tem igreja que não prega Jesus? Infelizmente, irmãos, a gente escuta cada coisa por aí. Sim, então nós temos que pregar Jesus. Essa pregação da igreja, ela tem que apontar os pecados. No caso aqui, Pedro apontou: olha, vocês mataram Jesus, né? Mas ele ressuscitou. Nós temos que apontar, nós temos que ter uma palavra, né, que às vezes ela é mal entendida, né? Eu vou falar, mas ela é mal entendida. A igreja, ela tem uma função profética. E essa função profética, ela não é, vou falar o futuro somente, né? Tem essa parte que eu escuto muito nas pregações de igrejas pentecostais e neopentecostais. Eu vou agir como um profeta de Deus, vou falar. Mas o profeta, ele tinha uma outra função que eu acho fundamental para a igreja, que é apontar o pecado. O profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus, né, e leva para o ser humano. E normalmente quando Deus levanta um profeta seu é para apontar o pecado. E a igreja tem uma função profética, que é apontar
os malefícios, né? A maldade que existe na sociedade, nas pessoas, falar que as pessoas estão em pecado. E foi justamente isso que Pedro fez. Ele falou, olha, vocês estão em pecado. Mas não somente isso, nós não devemos somente falar que vocês estão em pecado, mas também nós devemos dar o caminho para que a pessoa alcance a salvação. E somente existe um caminho. Qual é este caminho, igreja? Jesus. A igreja tem que falar do pecado e falar da solução do pecado. Uma pregação como essa, ela é uma pregação eficiente. Contudo, temos hoje mais pregações que falam de tratar dos nossos problemas, sermos acolhidos. Isso tem lugar? Tem. Mas a igreja não pode perder essa função de falar sobre o pecado, né? Uma pessoa só pode se arrepender se ela tem consciência dos seus pecados. Eu já contei essa história umas 200 vezes aqui, mas eu vou contar de novo. Minha conversão aconteceu em várias fases, né? Mas uma me chamou bastante atenção, que era na época que eu estava na faculdade. Tinha um grupo lá de jovens que se reunia dentro da faculdade. E eles faziam lá os cultos deles, tal. E no final, em um dos dias, o rapaz me chamou lá para conversar, tal. Ele chegou assim para mim, olha, é o seguinte, o rapaz falando comigo, ele e um outro rapaz, lá olha, você é pecador. Eu disse, não, eu não sou pecador não, eu já vou para a igreja, tal. Não, você é pecador. Que isso? Eu já fui até batizado. Eu não sou pecador não, assim. Aí na terceira vez que ele falou, você é pecador, aconteceu uma coisa, a sensação que eu tive foi assim, meio que escamas caindo dos olhos, literalmente, eu tive uma sensação física, e a minha reação foi, ai meu Deus, eu estou perdido, porque eu sou pecador. Foi ali que eu senti pesado a questão do que eu era pecador, né, que eu ia para o inferno, que não tinha solução para mim, né, se não fosse Jesus. Mas foi necessário que alguém falasse para mim, você é pecador. Hoje, tentam calar a igreja, falando que quando você prega que uma pessoa é pecadora é preconceito. Tentam calar a igreja, falando que falar que uma pessoa é pecadora pode ser bullying, sei lá, né? Não é politicamente correto falar que uma pessoa é pecadora, mas a realidade que a Bíblia diz é que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Foi isso que a gente aprendeu hoje na Escola Bíblica Dominical. Essa é a verdade. Então, escute você, né? Você é pecador também, né? Você que está aqui, você que está me acompanhando pelas redes sociais, sim, somos pecadores desde o nosso nascimento, somos maus. E nós só temos um caminho para nos livrar do pecado. Não é o psicólogo tem seu lugar, né, o seu trabalho. Não são livros de autoajuda, também tem o seu lugar, mas também não resolve o problema. Só existe uma coisa que resolve o problema do pecado na sua vida. E qual que é? Jesus. Jesus, né? É se arrepender dos seus pecados como
Pedro disse, é crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Porque se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, como diz Paulo lá em Romanos, você será salvo. Sem isso, não há salvação. Não há salvação fora de Jesus. Pedro tinha consciência disso. Pedro pregou isso. Nós, como igreja, devemos retomar esta pregação mais incisiva, concordo. Porque ser chamado de assassino não é uma pregação light, concorda, né? Ele chamou as pessoas que estavam ali olhando para ele assim. Não é que ele estava longe, tá, irmãos? Ele estava ali com as pessoas a 1 metro, 2, e ele falando, olha, vocês mataram Jesus. Era uma pregação pesada, mas era uma pregação necessária. Porque por essa dor, né, rápida, ele foi instrumento de Deus para levar muitas pessoas à salvação. Igreja, vamos retomar esta pregação. Ela é fundamental. E aí, depois da pregação de Pedro, nós vamos já ver a reação dos líderes religiosos. Pedro, ele estava falando a respeito da ressurreição de Jesus. Mas existia um grupo judeu que não cria na ressurreição. Alguém lembra qual era esse grupo judeu que não cria na ressurreição? Escutei várias pessoas falando aqui, vocês estão vindo na escola bíblica dominical, né? Estrelinha para vocês. Saduceus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. Os saduceus eram um grupo sacerdotal. E eles não criam na ressurreição porque eles criam basicamente na Torá. E eles rejeitavam os outros escritos do Antigo Testamento. Então, eles não criam na ressurreição. E como os discípulos estavam pregando a respeito da ressurreição, eles falaram, opa, tem um treco esquisito aqui. Estão pregando alguma coisa errada. Não eram todos os judeus que não criam, tá? Mas os saduceus especificamente não criam. Então, por isso, ao escutarem a pregação de Pedro, eles prenderam João e Pedro e deixaram os dois ali uma noite em Cana, ali no Chilindró. Era meio esquisito, mas o templo de Jerusalém tinha cadeia. Eu não sei. É esquisito a gente pensar, né? Um templo tem cadeia? Lá tinha cadeia. Não sei onde colocaram eles, mas tinha uma cadeia dentro do templo. O templo era um complexo muito grande, tá, na realidade, né? Você tinha o templo em si, você tinha escolas rabínicas, tinha tesouraria, tinha até banco lá dentro. O negócio era enorme. E também tinha um lugar ali para prender os baderneiros. E no caso ali, eles foram tidos como baderneiros. E no dia seguinte, toda a liderança religiosa, o sinédrio, os anciãos, se reuniram para julgar o caso de Pedro. Inclusive, a Bíblia dá o destaque que o sumo sacerdote, a pessoa de maior posição na religião judaica, estava lá. Não somente o sumo sacerdote atual, mas o antigo, né, que era o Anás. Também estava o Caifás, que era o sacerdote daquela época. Os futuros sacerdotes também estavam lá, que eram os filhos de Anás. Para vocês saberem, Anás era o sacerdote aposentado, né? Caifás era genro de Anás, e tinha 2 filhos de Anás lá que se tornariam sumos sacerdotes. Então estava lá a elite da religião judaica para fazer pressão em Pedro e em João. Aí você fala assim, nossa, se eu estou numa situação dessa, né, eu poderia ficar um pouco constrangido. Imagina só, a maior autoridade de religiosa e vem falar com você para falar que você está fazendo uma coisa errada. A maioria de nós ficaria, ixi, estou fazendo besteira, né? Mas será que foi isso que aconteceu com Pedro e com João? Não foi. É muito interessante a gente ver o que Atos diz lá no verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo que ele foi curado,
Saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está esta pessoa curada, este curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Na hora que eles foram apertar, por quem que vocês estão falando aí? Em nome de quem vocês estão pregando e curando? Pedro, cheio do Espírito, ele fala, olha, já que nós estamos aqui inocentes, eu vou falar para vocês. Mas não falou assim, falou com muita ênfase. Né? Pedro e João, eles pregaram, falaram ali, né? Pregaram, falaram para os líderes religiosos com ousadia e com sabedoria. Né? Isso não era natural deles, era algo que vinha do Espírito Santo. Eles pregaram com ousadia, justamente porque eles falaram e acusaram diretamente aqueles que tinham, alguns meses antes, algum tempo antes, levado Jesus para a morte. Aqueles lá, que estavam ali, o Sinédrio, eles foram diretamente causadores da morte de Jesus. Ele fala assim, vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou. E lembra, agora vamos ver a transformação. Lembra de Pedro? Quando Jesus estava lá preso? Ah, você aí, eu acho que você é galileu. Você está doido, mulher? Não, você fala que nem eles. Nunca nem vi Jesus. Né? Não, você não. A Bíblia, do jeito que a Bíblia escreve ali, parece que Pedro ainda xingou, né? Deu umas xingadas lá, deu uma esbravejada e saiu. Pedro, alguns meses antes, ele, se era apertado, ele mentia, fugia, mas agora, estando ele cheio do Espírito Santo, ele tinha coragem de enfrentar aqueles que crucificaram Jesus. Aqueles que falaram assim, perante Pilatos, solta Barrabás e crucifica Jesus. Para esses mesmos, olho no olho, Pedro falou, olha, vocês os mataram. Isso mostra a ousadia. E também tinha sabedoria, né? A forma que ele pregou, o conhecimento que ele tinha da Bíblia. E tinha um sinal incontestável. Tinha uma pessoa que era deficiente, um coxo, que agora estava andando. O povo tinha visto isso. Os líderes religiosos, eles tinham visto isso. E o negócio mais doido é o seguinte. Os líderes religiosos, ao invés de glorificar a Deus, eles questionaram o que os apóstolos estavam fazendo. Isso é o cúmulo da cegueira religiosa. Ao invés de louvar a Deus pelo bem que estava acontecendo, eles estavam enciumados e queriam parar a pregação do Evangelho. Irmãos, às vezes a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a religião, ela cega. Às vezes a religião, ela nos leva por caminhos assim que são totalmente tortuosos. Eu estava escutando, não sei se foi essa semana ou se foi há 15 dias atrás, um podcast lá, do Inteligência Limitada, vou dar lá, que tinha algumas pessoas que estavam falando de algumas igrejas, mas o que me chama bastante atenção naquele podcast não foi bem as acusações, mas o testemunho daqueles homens, de como eles
estavam cegos dentro da religião. Como eles seguiam seus líderes sem questionar. Como eles faziam coisas totalmente sem sentido. Por exemplo, né, eles iam para uma escola missionária onde não tinham nem o sustento necessário para que eles pudessem viver. E achavam que estavam fazendo a obra de Deus. E, na realidade, eles estavam sendo explorados. Eu quero chamar a sua atenção que nós não devemos ser cegos em relação à religião e nem seguir pessoas de uma maneira assim, sem questionar. O melhor para a gente é que a gente busque o conhecimento, tenha dúvidas, questione. Tem uma passagem onde o apóstolo Paulo, ele compara os crentes de duas cidades, né? Ele compara Tessalônica com os de Bereia. E ele fala assim, olha, os crentes de Bereia, eles eram muito mais valorosos, porque tudo que Paulo falava, eles verificavam nas Escrituras. Nós devemos fazer a mesma coisa. Não é porque eu estou falando aqui que você tem que tomar como verdade. Você tem que questionar, né? Verificar. Isso é importante para que você não seja abusado espiritualmente. E tem muitas igrejas que fazem abusos espirituais. Eu tenho lido alguns livros, né? Escutado, podcasts, que a gente vê casos terríveis, onde as pessoas são enganadas, são maltratadas dentro de igrejas e de igrejas evangélicas, justamente porque não há esse questionamento. E uma das coisas que nós, até como igreja, devemos fazer é o seguinte: um pastor ou um líder, ele não pode ter um poder total. Pelo contrário, ele tem que ter sempre seu poder limitado, né, dentro da igreja, tem que ser questionado, tem que ter dentro da igreja órgãos de controle para que as coisas funcionem da melhor maneira possível. O poder corrompe, pode corromper as pessoas. Então, e tem pessoas que gostam de corromper. Eu tive essa semana a experiência com duas pessoas diferentes, aonde eles eram chefes em determinadas situações e eles falavam, né, com toda a força ali, né? Ah, não, nessa situação eu mando embora. Ah, não, esse aqui, se fosse funcionário meu, não terminava o dia aqui. E é um sentimento de poder. E às vezes esse tipo de sentimento está dentro da igreja e com os líderes. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, é importante que a gente seja questionado. No caso dos líderes de Jerusalém, eles estavam cegos. Eles estavam mais se importando com sua posição, se importando com o templo, mas não estavam realmente se importando com Deus. E tem muitos líderes assim, né? Por isso, irmãos, temos que tomar cuidado, mesmo nas igrejas. Existem muitas igrejas boas? Sim, com certeza. Mas existem muita igreja complicada? Com certeza. E como que a gente vai saber diferenciar uma da outra? É difícil, né? Mas igrejas onde os pastores não têm poder absoluto, já é um bom caminho. É importante isso. Aonde eles têm que prestar contas, é importante. Aonde eles não ameaçam as pessoas de púlpito, é muito importante. Sabe, uma dica. Quando uma pessoa falar assim, né, ai daquele que se levanta contra o servo do Senhor, sai fora dessa igreja. Toda vez que eu escutei isso, seja em igreja batista ou não, é porque o pastor estava fazendo alguma coisa errada. Todas as vezes, né? Então, assim,
Aí ele usa a Bíblia para atacar, né? Para silenciar. Isso acontece, né? Então, irmãos, temos que tomar cuidado. Mas aqui, no caso, nós temos um caso bom. Pedro, né? Já no caso de Pedro, tinha os olhos abertos, ele tinha coragem, ele pregava com muita destreza, com muita ousadia, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que pregar o Evangelho em todas as situações, mas para ter esta ousadia, para ter a mesma coragem que Pedro teve e a mesma sabedoria, nós temos que estar cheios do Espírito, porque é o Espírito que nos dá essa ousadia, é o Espírito também que nos dá essa sabedoria, pois o próprio Jesus, ele disse, né, que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas que ele, o próprio Senhor, nos havia ensinado. Então creia nisso, e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Ah, mas foi muito fraco. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos lá. E por último, irmãos, como que a igreja ela lidou com a prisão dos seus líderes? Essa prisão de Pedro foi rápida. Lembra que a gente está num tempo onde não tem telefone, não tem WhatsApp, né? Eles foram presos no final da tarde e foram soltos de manhã. Então a igreja não teve tempo de saber. Quando eles foram soltos, eles chegaram para a igreja e aí eles contaram para a igreja, olha, nós fomos presos, aconteceu isso, aquilo e tal. Irmãos, agora fala assim, se você está sendo preso, né, porque está pregando o Evangelho, qual seria a sua oração? Qual seria? Seria uma oração assim, Senhor, né, que a gente nunca mais seja perseguido, né? Eu vou falar por mim, tá? Eu provavelmente oraria assim, não, Senhor, que não tenha mais perseguição, que acabe essa perseguição e tudo mais. Mas nem de perto foi a oração da igreja de Jerusalém. A igreja pregou outra coisa totalmente diferente. Ou pregou não, orou uma coisa totalmente diferente. A oração da igreja não foi uma oração escapista, pelo contrário. A oração da igreja foi para que eles continuassem a ter coragem e continuassem a pregar o Evangelho a despeito das perseguições. Eles oraram para continuar pregando em meio às perseguições e não para acabar com as perseguições. Olha o que diz lá em Atos 4:24. Vamos ler até o 30. Ouvindo o relato de Pedro e João, que já tinham voltado, tá? Então, aí começa aqui a oração. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Dissestes por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão dizendo aqui, né, que esse levante contra Pedro e João não é um levante contra os apóstolos, é um levante contra o próprio Deus. Tá? Tem esse sentido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Olha só, então eles estão falando, olha para essa perseguição, mas nos concede ousadia, nos concede
coragem para continuar pregando e também continuar fazendo milagres. Se eles estão nos perseguindo por conta dos milagres, que o Senhor continue a fazer milagres nesse local. Sabe qual que foi o resultado desta oração? É muito interessante o que Lucas diz. Ele disse que o local aonde eles estavam estremeceu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Está lá em Atos 4:30. E depois eles pregavam, o Senhor Jesus pregava o Evangelho ousadamente. Né? Então a oração fez com que a igreja, né, pregasse com mais ousadia. E agora, não somente os discípulos, mas toda a igreja estava cheia do Espírito Santo. E como resultado disso, nós vamos ver lá no verso 32, a comunidade continuava a crescer e estava muito unida. Né? O verso 32 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ainda era uma comunidade que estava muito unida. A perseguição também faz isso, né? Ela faz com que a gente fique mais unido. Estudando a oração daquela igreja, vemos que essa igreja estava cheia do Espírito. Desta forma, esse trecho nos ensina o que uma igreja, quais são os sentimentos e o que uma igreja cheia do Espírito faz. Em primeiro lugar, essa igreja cheia do Espírito, ela traz sempre à mente a soberania de Deus. Eles falaram lá no verso 24 sobre a soberania de Deus. Lá no verso 25 e 26, nós vamos ver a igreja citando a palavra. Na sua oração, a igreja cheia do Espírito, ela ora utilizando a palavra de Deus. Né? A gente ora de uma maneira correta porque você usa a palavra. Na escola bíblica dominical, a gente estava até brincando um pouquinho. Nós, como cristãos, a gente faz bastante confusão na oração. Se a gente vai olhar as orações na Bíblia, elas são dirigidas para quem? Para quem? Para Deus, para o Pai. Não é isso? Orar para o Pai em nome de Jesus. Né? Sempre a oração assim. Quantas vezes a gente já não escutou oração assim? Oh, Espírito Santo de Deus. Você já escutou oração assim? Várias vezes, né? A oração, assim, eu sei que os três, né, Pai, Filho e Espírito Santo, fazem parte, são Deus, um Deus só, faz parte da Trindade. Mas às vezes a gente é meio confuso na oração, porque às vezes a gente nem entende direito para quem a gente tem que orar, porque a gente não entende nem a Bíblia direito, para fazer uma oração de uma maneira um pouquinho mais correta. Deus tem misericórdia, entendo isso. Mas imagina só se você pode orar a palavra. Né? Lembra lá da pregação que eu fiz há 3 domingos lá de Lamentações? Né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E você começar a citar trechos de Salmo. Olha que legal. Olha que legal você poder orar e lembrar, né, como no Salmo 32, né, a questão do perdão de Deus. Você pedir sabedoria e citar lá Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para os meus caminhos. Porque você conhece a palavra e ora a palavra. E essa aqui é uma característica de uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja que ora fundamentada na palavra. Outra característica, né, de uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que entende que a maldade humana não frustra os planos de Deus. Nos versos 27 e 28 a gente vê isso. Os homens são maus, as pessoas podem se levantar contra o Senhor, mas isso não frustra os planos de Deus. O que será que pode parar o nosso Deus? Tem algo neste universo que pode parar o nosso Deus, que pode impedir Deus de agir? Não existe.
E por que temos medo dos homens? É porque a gente tem pouca fé, a gente entende isso, né? Todos nós somos crentes bullies, né? Como diz aí a galera, né? Crente de pouca fé. Dá uma risadinha, pessoal. Foi uma piada. Então, todos nós somos esse tipo de crente que temos, né, não entendemos isso. Né, agimos, né, é aquilo lá que a Bíblia diz, né, agindo Deus, quem impedirá, né, essas coisas. Precisamos entender isso de uma maneira mais clara. E uma igreja cheia do Espírito entende isso. Outra coisa que a gente entende a partir do verso 29 é que uma igreja cheia do Espírito não pede para cessar o problema, cessar a perseguição, mas ela suplica a Deus por poder para testemunhar em meio às perseguições, em meio aos problemas. Eu tenho uma amiga, né? Ela lá da Bahia, né, missionária, ela falava assim pra gente, né? Pregava. Era muito legal, ela é grandona, assim. E tinha aquele sotaque, né, típico de baiano, e falava assim, não, para ser crente tem que ser cabra macho. Né? Eu escutei isso várias vezes dela, e sempre me marcou bastante. É isso mesmo, tem perseguição, nós não podemos parar. Né? Não podemos parar de pregar, não podemos parar de fazer as coisas. Sempre vai ter alguém querendo atrapalhar a pregação do Evangelho, sempre, sempre. Em menor, em maior grau. Nós não temos uma perseguição generalizada no Brasil, muito longe disso, mas tem gente que quer atrapalhar a pregação do Evangelho, com certeza. Né? E se vier isso, né, às vezes a gente não precisa orar para que pare essa perseguição, mas a gente tem que orar para que a gente tenha ousadia para pregar, apesar dos problemas, apesar, né, das chatices, ou até mesmo apesar das perseguições. Isso é uma coisa super importante. Outra característica que a gente vê de uma igreja cheia do Espírito Santo, a partir ali do verso 40, é que é uma igreja que tem a expectativa da ação milagrosa de Deus. Uma igreja, ela não pode ser carnal, achar que ela pode fazer as coisas pela força do seu braço. E tem muitas igrejas que acabam enveredando num caminho de justiça social, mudar, trabalhar nas questões sociais, nos problemas sociais do mundo. Isso faz parte, mas a gente tem que entender que não é só pela força do nosso braço que a gente vai conseguir fazer as coisas. A igreja, ela tem que entender que ela vive o sobrenatural. Nós vivemos no sobrenatural. Hoje, por exemplo, nós sabemos que nós, como cristãos, já estamos nos lugares celestiais com Cristo. Mas que coisa esquisita, mas a gente está na terra. Não, mas nós também estamos nos lugares celestiais com Cristo. Sabemos que nós estamos cheios do Espírito, estamos com o Espírito Santo. Talvez não tão cheios, mas temos o Espírito Santo. Alguém já viu o Espírito Santo? Graças a Deus. Se você falava que viu o Espírito, eu já ia começar a fazer aqui. A gente nem vê isso, né? Todo cristão, ele tem o Espírito. Você não precisa sentir que tem Espírito. Você tem. E por que você tem? A Bíblia fala, nós já somos um povo do final dos tempos. Já temos o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que agiu, por exemplo, com Sansão, sabe Sansão, fortão lá? Aquele Espírito está dentro de você. Sabe aquele Espírito, né, que Davi clamava assim, Senhor, não retire de mim o seu Espírito. Ele está em você. Então nós já vivemos no sobrenatural. Então a igreja tem que ter sempre a noção desses dois lugares que ela está. Está na terra, muita coisa ela tem que fazer, mas também ela é uma igreja sobrenatural que já foi marcada por Cristo, está aguardando a vinda do seu Senhor. E ela também tem que ver o sobrenatural acontecer. Uma igreja
cheia do Espírito, aguarda sim. Ela tem a expectativa da ação milagrosa. Ela clama ao Senhor e espera que o Senhor venha fazer um milagre. Se a gente não tem essa expectativa, não vale nem a pena orar, né? Venhamos e convenhamos, né? Essa expectativa tem que estar clara. Mas às vezes a gente ora e não tem essa expectativa muito clara, tá? Ah, Senhor, toma conta dessa situação. Aí você sai de casa, não, deixa eu tentar resolver aqui. Esse negócio... Oh, Deus, cuida você tem que se acertar com Deus aí. Mas a gente tem que ter essa expectativa. E por último, irmãos, uma igreja cheia do Espírito é revestida de poder e autoridade. Ela prega com ousadia, ela tem autoridade. É uma coisa que a gente não pode perder de vista. Por isso, irmãos, não há evangelização eficaz sem o poder do Espírito. Eu falei até no início dessa mensagem. Nenhuma alma se converte, se entrega ao Senhor Jesus sem o poder do Espírito. E como igreja precisamos buscar estar cheios. E aqui vem o detalhe. Nós estamos vendo a igreja ficando cheia do Espírito agora no capítulo 4. E o que tinha acontecido lá no capítulo 2? A igreja também estava cheia do Espírito. Ou seja, o enchimento de ontem talvez nos sirva para hoje e nem para amanhã. Então, qual que é a solução disso? Nós temos que buscar todos os dias estarmos cheios do Espírito. Uma busca contínua da igreja é estar cheia do Espírito. E lembrando que nós podemos chatear o Espírito, né, ele adormecê-lo dentro de nós, né, mas nós temos que buscar todos os dias sermos cheios do Espírito. Como essa igreja buscou? Ela buscou esse poder, pediu ousadia a Deus, pediu que Deus continuasse a agir através dela, fazendo sinais e maravilhas, e Deus atendeu o pedido daquela igreja, fazendo com que eles fossem cheios do Espírito, e assim pudessem pregar com autoridade. Amém? Chegando aqui ao final dessa pregação, sobre o efeito da cura desse coxo. Né? Então nós vemos aqui que um milagre que aconteceu, ele foi fundamental para aqueles que estavam fora da igreja e para aqueles que estavam dentro da igreja. As consequências desta cura foram que a igreja cresceu. Ela chegou a 5.000 membros. Né? Iniciou uma pressão dos líderes religiosos contra a igreja, porque a religião estabelecida naquela época, ela era contra os cristãos. Os judeus daquela época não entenderam, a boa parte deles, né, principalmente a liderança religiosa, que Jesus era o Messias. Mas a comunidade cristã, ela ficou mais resiliente. A comunidade cristã ali de Jerusalém ficou mais ousada. Deus continuou a operar muitos sinais e maravilhas através daquela comunidade. E por que isso aconteceu? Porque aquela comunidade era uma comunidade cheia do Espírito Santo. A minha oração nesta noite é que a nossa igreja, né, seja cheia do Espírito Santo, para que ela possa impactar a cidade de Caieiras, para que possa impactar os nossos vizinhos, e que o Evangelho seja pregado com ousadia em todos os lugares, seja aqui na nossa cidade, seja nas cidades ao redor, mas que o Evangelho seja pregado por nós, né, pessoas cheias do Espírito. Aleluias, que Deus nos abençoe. Aleluias. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Desculpa. Clame.
como fez a igreja de Jerusalém, para que você possa pregar o evangelho com ousadia. Clame a Deus para que Deus possa operar sinais e maravilhas através da instrumentalidade da sua igreja. Clame a Deus para que hoje também você seja cheio do Espírito, como foram os santos do passado, né? Como foi ali a igreja de Jerusalém. Vamos orar ao nosso Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar a Ti, Pai, para que nós, como igreja, para que nós possamos ser, Pai, ousados, como foram o Pedro, João e a igreja de Jerusalém, Pai. E essa ousadia não veio de carisma pessoal, mas sim do seu Santo Espírito, porque ali naquela comunidade existiam homens e mulheres cheias do Espírito Santo, e assim como o Senhor fez no passado, que o Senhor também possa fazer hoje, encher do seu Espírito a cada um que está aqui na sua igreja, que nós possamos, Pai, ser cheios, para que nós possamos ter ousadia para pregar a sua palavra, Pai, quer em tempo e fora de tempo, em todos os lugares, levar a luz de Jesus a todos aqueles que necessitam. Peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor também opere sinais e maravilhas neste local, porque nós sabemos que o mesmo Espírito que operava 2000 anos atrás em Jerusalém, também opera aqui no meio desta igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe a cada um de nós, e que nós possamos ser realmente, Pai, apóstolos seus, pessoas enviadas por Ti, Pai, para pregar o Evangelho a todos aqueles que necessitam. Ó Deus, em nome de Jesus, escuta a nossa oração, escuta o nosso pedido. Pai, nós Te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, guarde essa palavra no seu coração, busque ao Senhor todos os dias, e que nós possamos continuar levando a palavra do Senhor. Nós estamos encerrando o nosso culto. Vou fazer a bênção. Depois da bênção a gente vai ter aqui um pós-lúdio, e depois todos nós estamos dispensados para encarar a nossa próxima semana, mas agora diferentes, cheios do Espírito Santo, para pregar, né, e fazer diferença, né? Onde nós estivermos, nos nossos trabalhos, na nossa escola, entre os nossos amigos, no nosso lar. Você sabe onde você pode fazer a diferença, e que o Espírito Santo te guie em todo esse caminho. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias.